chamar a senhora Ana Soeiro. Ela é diretora executiva da Associação Qualifica e Origin Portugal. Eu vou pedir para que ela também se apresente e fale um pouquinho sobre ela e o seu perfil. Ela será a moderadora da mesa. Como palestrantes, já estamos aqui, estão o senhor Alexandre Guimarães Vasconcelos. Ele é professor de pós-graduação, ele é da academia do INPI. E também o senhor Alberto Ribeiro de Almeida, coordenador do gabinete jurídico do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, em Portugal. Assim que eu consegui entrar em contato, senhora Ana Soeiro, com o Diego, porque eu estou me comunicando desde cedo com ele, ele tinha confirmado a presença, mas às vezes tem alguns imprevistos que fogem do nosso alcance, eu peço desculpas. Senão, ficariam essas duas apresentações para a senhora moderar. E qualquer coisa eu posso, até o Alexandre também, podemos falar um pouco do que seria esse estudo de caso do Própolis Vermelho de Alagoas, tá bom? Então, por favor, passo a palavra então para a Ana Soeiro. Olá, boa tarde. Moderar. Boa Espero tarde. que me estejam a ouvir. Sim, bem longe, perfeitamente. Bem longe. Olá, professor Alexandre. Já somos parceiros de colóquios há vários tempos. Não sei do professor Ribeiro de Almeida, espero que ele esteja a ouvir. Pelo menos não o estou a ver, estou a vê-lo já. Boa tarde, professor. Pediu-me para eu me apresentar, pois eu chamo-me Ana Soeiro, trabalho há mais anos do que gosto de confessar em público nesta história das indicações geográficas, mas seguramente trabalho nisto há mais de 30 anos. Tenho vindo a acompanhar não só a situação no meu país, mas também muito perto a situação a nível da Europa. Acompanhei toda a elaboração dos primeiros textos legais sobre a proteção das indicações geográficas nos produtos agrícolas e agroalimentares. Agora acompanho uma terceira ou quarta reforma de todo este sistema. Vamos lá ver onde é que isto vai parar. E depois em Portugal fiz uma carreira no Ministério da Agricultura, a certa altura fartei-me, vim-me embora, mas continuei a trabalhar como perita privada em indicações geográficas. Trabalho para uma associação que se chama Qualifica, porque nós entendemos que é importante qualificar, ou seja, agregar valor, dar qualificação superior aos nossos produtos tradicionais, entre os quais os produtos com indicação geográfica, naturalmente, mas temos outros, nem tudo se resume à possibilidade de registar uma indicação geográfica como forma de valorização, embora reconheça que seja das mais importantes, naturalmente, mas também não podemos banalizar as indicações geográficas e servir que elas são o instrumento único, porque não são. De qualquer maneira, a minha associação tem uma associação, por sua vez, a nível europeu e internacional, com o Movimento Internacional Origin, que agrega muitos países do mundo e, sobretudo, muitos agrupamentos de produtores com indicações geográficas, e, portanto, isso dá-nos uma força, por um lado, e uma capacidade para agir em nome desses agrupamentos, alguns muito pequenos, que não teriam voz que chegasse para se ouvir num Parlamento Europeu ou junto de um Conselho Europeu, e nós, como associação, vamos tendo capacidade para tentar influenciar as decisões das grandes instâncias europeias, que são naturalmente o Conselho, a Comissão e o Parlamento Europeu, e estamos a tentar, junto destas três instâncias, fazer com que a legislação que está em curso sirva melhor os interesses, quer dos produtores das indicações geográficas, quer também aquilo que a todos nos diz respeito e que é o tema de hoje, a questão da sustentabilidade, que todos temos que lutar e todos temos que viver para, como aliás se fez desde sempre. Eu costumo dizer muitas vezes no meu país e fora dele, que se há regime que seja sustentável é o das indicações geográficas, basta ver a resiliência dos produtores, basta ver a história de muitas indicações geográficas
que conseguimos encontrar raízes, por exemplo, aqui no meu país, em Portugal, nós encontramos raízes da altura em que os romanos estavam na Península Ibérica, ou seja, antes de Cristo. Há escritos de historiadores romanos que já falam de alguns produtos que se faziam em determinados sítios do nosso país e que hoje se continuam a fazer, claro que de maneira mais diferenciada, naturalmente, de maneira diferente, mas a origem é a mesma. Os modos de produção mudaram um bocadinho, mas o saber fazer das pessoas refinou-se e conduziu a que se conseguissem continuar a fazer muitos destes produtos. Mas hoje o tema não sou eu que tenho que falar mais, acho que já chega da apresentação. E então o nosso amigo do Própolis Vermelho, que eu estava interessadíssima em ouvir, porque gostava de ouvir o que ele tinha para dizer, não pôde vir. Infelizmente, eu não consegui o contato do senhor Diego, ou seja, eu tenho o telefone, liguei, cai nem caixa postal cai. Então, poderia iniciar com o senhor O professor Alberto Alexandre, exatamente. Vai Caso jogar em apareça o Diego, casa. exatamente, tá bom? Então, eu peço desculpas, tá, senhora Ana Soeira, mas infelizmente, assim, acontecem imprevistos e a pessoa também, a gente manda sempre, né, lembretes, mas... Sempre acontece. Ok, muito obrigada pela compreensão Ora é essa. Professor Alexandre, que bom vê-lo de novo nestes... Só nos conhecemos à distância, mas é bom vê-lo de novo outra vez. Eu gostava que fizesse a sua apresentação, por favor. Então, bom dia a todos, né? Primeiro, começar saudando a senhora Ana Soeiro, né? Eu ainda não a conheço pessoalmente, mas já tive a oportunidade de estar em outras apresentações virtuais, né? Esse mundo virtual nos leva a isso, né? A nos conhecermos, termos um carinho grande e ainda sem a proximidade, né? Física, né? De conversar, né? Fisicamente, olho no olho. E né, dizer que eu comecei a ser seu fã, né, assistindo uma aula sobre indicações geográficas do Prof. Nietzsche, que depois a Sheila, que é minha aluna de doutorado, né, a senhora gentilmente cedeu para ficar disponível a aula, né? Então eu já assisti pelo menos umas 3 vezes a sua aula e recomendo todos os anos para os alunos, né? Porque é um material riquíssimo, né? E para entendimento de como que as indicações geográficas podem ser um instrumento importante para o desenvolvimento regional, para o saber fazer, para as culturas locais, né? Então, considero um dos melhores materiais sobre indicações geográficas, né? E é um prazer, né, tê-la aqui moderando a nossa mesa, né? Fico honrado. E também agradecer a Cecília, né, que fez o convite, né, e propôs, né, um tema tão amplo, né, de impacto das mudanças climáticas nas indicações geográficas e no desenvolvimento regional, né? E quando eu conversei com a Cecília, eu falei, poxa, Cecília, que desafio, né? Falar, né, de um instrumento particular de uma maneira tão ampla, né? E eu topei esse desafio, né? E tentei estabelecer uma forma de apresentação que parte do desafio global, né? Do grande desafio global até as particularidades, né? Relacionadas às indicações geográficas e como que elas podem ser realmente uma ferramenta de desenvolvimento regional, né, pegando um
um estudo particular que eu estou fazendo na região do Baixo São Francisco, né, que o Rio São Francisco ele divide, né, na sua foz os estados de Alagoas, né, e Sergipe, né, e aí eu vou falar um pouco dessa pesquisa local, tentando articular o desafio global com os desafios locais relacionados às indicações geográficas. Então, vou partilhar a tela. Então, como eu falei, né, eu topei o desafio, né, então a minha apresentação vai ser sobre o impacto das mudanças climáticas nas indicações geográficas e no desenvolvimento regional, um olhar sobre a região do Baixo São Francisco, né? Então, pode passar o primeiro, né? Eu começaria pelo que eu chamo do grande desafio global, né, da atualidade, que é como garantir a homeostase dos sistemas vivos e o desenvolvimento humano sem deixar ninguém para trás num planeta finito e superexplorado, né? E esse grande desafio, né, ele se torna imperioso, que ano passado nós atingimos 8 bilhões de pessoas no planeta, né? E essas 8 bilhões de pessoas, né, estão utilizando bem mais recursos do que o planeta é capaz de repor, né, dentro do mesmo ano. Então, a cada ano, a gente está entrando no cheque especial, né, consumindo mais recursos do planeta do que ele é capaz de suprir, né? E esse desafio, né, tem um agravante, né, que é a possibilidade, né, dos seres humanos conseguirem chegar juntos, né, sem deixar ninguém para trás, eu fiz questão de frisar, né, chegar juntos em status de autodesenvolvimento humano, né? Então, a Agência da ONU, né, do Desenvolvimento, o UNDP, né, ela mais de 30 anos faz todos os anos o Índice do Desenvolvimento Humano, né? E o Índice do Desenvolvimento Humano ele está pautado por 3 fatores, né? Que são saúde, né? Então o índice trata da expectativa de vida das pessoas, educação, né? Então taxa de analfabetismo entre adultos e renda, né? Então são os 3 parâmetros que compõem o índice do desenvolvimento humano, né? E a ideia é que esse parâmetro, né, esses parâmetros possam ser alcançados por cada vez mais pessoas, né? Então ele foi criado, né, com parâmetros relativamente simples de serem prospectados, né, para que sirva de estímulo para os países, para as políticas públicas, né, para os governos, né, como que podem se esforçar para que o índice, né, o desenvolvimento humano aumente, né, nos seus territórios e no mundo como um todo, né? E pode passar o próximo, né? Em 2020, né, no relatório de 2020, o relatório deu um grande passo, né? A ONU deu um grande passo, no meu entender, que foi pensar a questão do desenvolvimento humano junto com a questão da sustentabilidade, né? E discutindo uma questão que é crucial, né? Que se todo o planeta, se todos os 8 bilhões de pessoas do planeta tiverem que consumir a mesma quantidade de energia que os ricos, né, os países ricos hoje consomem para poder chegar no tal dito desenvolvimento humano,
o planeta colapsa antes de todo mundo chegar lá, né? Então, eles... pode passar o próximo, né? Então, eles fizeram, né, algo bastante interessante, né, que foi ajustar pela primeira vez o Índice de Desenvolvimento Humano às pressões sobre o planeta, né? Então, como é que né, esse tal do desenvolvimento se casa, né, pode se casar com a questão da diminuição do impacto, né, dos países e das pessoas, né, e como que podem, né, buscar, né, é uma tentativa de buscar caminhos, né, para essa reflexão, né, de como que o desenvolvimento deve ser feito, né, e pode ser feito diminuindo as pressões sobre o planeta, né? E aí aparecem dados interessantes, né? Então, por exemplo, países como os Estados Unidos, né? Cada habitante dos Estados Unidos consome 16,6 toneladas, emite, né? 16,6 toneladas de dióxido de carbono per capita por ano, né? Então, se você ajustar, por exemplo, o índice à pressão planetária que o país faz, ele retrocede 45 posições, né? Austrália também 16,9 toneladas, né? Então, se você ajustar a pressão planetária, o país retrocede 72 posições, né? Então, a China 7 toneladas de dióxido de carbono por habitante, o Brasil 2,2 toneladas. E aí, trazendo para o centro da questão do desenvolvimento humano a questão da sustentabilidade, né? E a necessidade do desenvolvimento de um novo paradigma, de uma nova forma de estar no planeta que permita, né, que as pessoas, né, continuem buscando o desenvolvimento humano, né? É lícito, é saudável, é importante que todos os países do mundo busquem melhorar as suas condições de saúde, de educação, de renda, só que não basta mais só esse pensamento tem que caber dentro de uma ideia de sustentabilidade, de um planeta que é finito e que já está superexplorado, né? Bom, próximo, por favor. E o que né, isso tem a ver com a nossa discussão aqui sobre propriedade intelectual, sobre indicações geográficas, né? Vamos começar a pensar esse desafio global, né, dentro do mundo atual, né? Então, esse dado aqui de uma consultoria internacional, que eles pegaram as 500 empresas, né, desse índice, né, do Standard & Poor's 500, né? Então, são 500 empresas mais consolidadas, né, na Bolsa americana, e estudaram essas empresas ao longo do tempo, né? Em 1975, 83% do valor dessas empresas, né, estava concentrado em ativos tangíveis, né? E apenas 17% do valor dessas empresas estava concentrado em ativos intangíveis, né? Onde todas as propriedades relacionadas às criações do intelecto humano, onde todo o sistema de propriedade intelectual está relacionado, né? Então, quando a gente fala de marcas, patentes, indicações geográficas, né, desenhos industriais, programas de computador, né, tudo isso está nessa esfera, né, dos ativos intangíveis, né? E aí, passados 40 anos, né, o mundo, né, e a participação dos ativos intangíveis, né, a importância dos ativos intangíveis para essas empresas, né,
deixou de ser algo, né, de importância menor para ser o eixo, né, estruturante, né, do valor dessas empresas, né? Então, em 2015, 84% do valor dessas empresas já estava concentrado em ativos intangíveis, né? E apenas 16% do valor dessas empresas em ativos tangíveis. E esse quadro se acentuou ainda mais com a pandemia, né? Então, 90% do valor dessas empresas passou a estar concentrado em ativos intangíveis e somente 10% do valor dessas empresas em ativos tangíveis. Então, a gente aqui está dentro de um programa de pós-graduação, né, em propriedade intelectual e inovação, dentro de uma autarquia federal do Brasil, né? E a ideia, né, que vem desde o surgimento desse surgimento em 2006, né, do programa de pós-graduação, primeiro com mestrado, depois com doutorado, hoje em dia temos mestrado, doutorado, pós-doutorado. A ideia é que, num país como, né, o Brasil, né, é fundamental que esse ativo, que tem tanta importância e cada vez mais importância na sociedade, as instituições, as pessoas, pesquisadores, centros de pesquisa, governo, né, sejam capazes de compreender, né, e saibam manejar esse ativo e consigam compreender a importância desses ativos intangíveis e das ferramentas de proteção dessas criações intelectuais, né, nos mais diversos campos, implicações em políticas públicas, né, no sistema de inovação. Então, esse, né, é o papel, né, da educação, né, para a gente conseguir manejar em todos os níveis, né, desde crianças, né, na escola consigam compreender como que o conhecimento se insere dentro dos produtos, né, que esse conhecimento que é produzido ele pode ser protegido. Então, o nosso desafio é levar isso para todos os níveis educacionais, né, e aqui, especificamente, a gente está ligado a isso na pós-graduação, né? Então, apesar, né, do mundo ter mudado e dos ativos intangíveis terem adquirido essa preponderância, né, agora vamos afunilar, vamos sair do mundo, vamos olhar um pouco para o Brasil, né? Então, próximo slide. Né? Então, aqui um trabalho que a gente fez em 2019, olhando o sistema, né, da biotecnologia agrícola no Brasil e da utilização, né, do sistema de patentes nesse campo tecnológico, né? E o setor agrícola é um setor onde o Brasil é considerado campeão, né? Então, nós somos um dos principais produtores de alimento do mundo, né? E né, boa parte da pauta de exportações do Brasil, dos produtos mais vendidos, mais exportados pelo Brasil, se concentram, né, no setor agrícola, né? Então, somos um dos maiores exportadores de soja, né, de milho, né, café, né, no mundo, né? Produtos também minerais, né? Então, a boa parte da pauta de exportação do Brasil é concentrada em produtos agrícolas, né? Mas quando a gente vai ver, por exemplo, quem domina as etapas de maior valor agregado nesse setor tecnológico, ou seja, as invenções, né, com maior densidade tecnológica, maior valor agregado, né, no país, né, não são
as empresas nacionais, né? Então, aqui a gente pegando o setor de tecnologias relacionadas a plantas geneticamente modificadas, pegando os 10 principais depositantes dessas tecnologias no Brasil, a única de origem nacional que figura entre os 10 é a Embrapa, né, na 6ª posição. Todas as outras empresas são empresas de origem estrangeira. E num setor que o país, né, é um grande player, né, um grande produtor, né, de alimentos, né, mas as etapas de maior valor agregado, quando vai ver quem são os inventores, né, não são atores nacionais, são atores estrangeiros, né? Então, isso nos faz refletir, né, de como que nós podemos, né, aproveitar essa biodiversidade e essa sociodiversidade, né, existente no país, né? Então, em prol, né, da inovação, valorização cultural, geração de negócios e renda, com base no desenvolvimento sustentável. E o Brasil é um país, né, privilegiado, né, e de grande potencial no mundo nesse sentido, porque nós somos, né, o país com a maior biodiversidade vegetal do mundo, por exemplo, né? Então, das 250 mil espécies de plantas descritas pela ciência, nós temos 22% dessas espécies no território nacional. E uma sociodiversidade incrível também. Então, se a gente for ver o censo de 2010 do Brasil, foram, né, levantadas 305 etnias indígenas vivendo no Brasil, falando 274 línguas, né? Então, aqui no Reaction, né, é possível as pessoas reagirem a isso, né? Quem sabia que no Brasil se falam 274 línguas indígenas, né? Então, e essa biodiversidade e essa sociodiversidade, né, ligada, né, a todo o nosso processo histórico de formação do povo brasileiro, né? Então, temos na nossa raiz, na nossa alma, negros, índios, né? Então, aqui no Rio de Janeiro, né, no Cais do Valongo, que é um patrimônio cultural, um patrimônio mundial, né? Só aqui no Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, chegaram mais de 1 milhão de negros escravizados, né? Então, isso, essas pessoas, né, fazem parte do povo brasileiro, da origem miscigenada do povo brasileiro, e isso impregnou, né, toda a nossa cultura, os nossos hábitos alimentares, né? Então, a riqueza alimentar de produtos, de serviços, né, no Brasil, e aí já começando a trazer a nossa discussão para o campo das indicações geográficas, é riquíssima. Talvez uma das mais ricas do mundo, não porque, além de sermos muito, somos muito diversos, né? Então, temos aqui, né, no Brasil, né, uma herança africana fantástica, indígena, né, japonesa, italiana, né? Então, temos imigrantes aqui no Brasil que constroem a base da nossa população, da nossa gente, né? E trazendo as suas contribuições, as suas formas de ver, de estar no mundo, de usar espécies, né? E isso está dentro dos nossos produtos, da nossa culinária, dos nossos alimentos, né? Então, o Brasil é um lugar espetacular para se pensar nisso, como que essa biodiversidade, essa sociodiversidade pode ser aproveitada
né, em prol do desenvolvimento local, regional, nacional e contribuir até para o desenvolvimento mundial, né? Então, próximo slide, por favor. Então, essa foto aqui, né, é uma foto que eu tirei indo para Maués, né, no Amazonas, né, e é o símbolo do nosso grupo de pesquisa, de propriedade intelectual, biotecnologia e saúde, né? E um dos eixos de pesquisa da gente é justamente como que a gente pode utilizar os instrumentos de propriedade intelectual, né, para isso, né, para dinamizar a inovação, valorizar a cultura, geração de negócios e renda com base no desenvolvimento sustentável, né? Próximo, por favor. Então, a sede do INPI é aqui no Rio de Janeiro, né? Estou aqui confortavelmente sentado no ar-condicionado, né? E as nossas aulas, né, hoje são muitas por videochamada, mas também presencialmente aqui no Rio de Janeiro, né, onde discutimos as questões dos instrumentos de propriedade intelectual como ferramentas para o desenvolvimento. Tudo isso nos interessa como tema de pesquisa, como tema para a formação dos alunos, né? Mas há vários anos, né, eu estou sentindo muito a necessidade de fazer esses estudos que fazemos, essas ideias, né, de dar subsídio a políticas públicas, né, sentindo muita necessidade disso conversar com as necessidades, né, que existem num país continental como o Brasil, né, um país gigante, biodiverso e sociodiverso também, né? Então, eu tive a felicidade, né, de ser convidado em 2021 para fazer parte, né, da 4ª expedição científica do Baixo São Francisco, né, que é um projeto lindíssimo, né, que é desenvolvido por professores, pesquisadores, né, da Universidade Federal de Alagoas, né, e da Universidade Federal de Sergipe, que foram agregando ao longo do tempo, né, aqui essa faixa é da 5ª edição, que ocorreu em 2022, né? Então, eles começaram a se juntar para fazer pesquisas sobre o Rio São Francisco, no Rio São Francisco, né? E entendendo o rio, os problemas do rio, de poluição, né? O uso das águas, né? E essa região do Baixo São Francisco, ela está abaixo da represa de Xingó, né, que é uma das principais hidrelétricas do Brasil, né, e o fluxo, né, das águas é controlado em grande medida pelo interesse, né, de geração de energia elétrica, né? Então, houve, né, essa ideia de ir para o Rio para fazer a pesquisa sobre o Rio São Francisco e o seu entorno, né? E essa ideia foi germinando no coração de outras pessoas, né? E hoje a expedição científica do Baixo São Francisco é a maior expedição científica do Brasil, né, em águas brasileiras, né? Então, na última edição, reuniu 66 pesquisadores das mais diversas áreas, né? E todos com essa ideia, né, de obter informações sobre o rio, sobre o seu entorno, sobre a sua gente e pensar, né, medidas, políticas públicas
informações relevantes de suporte, né, para atender, né, as necessidades, né, da população do Rio, né, melhorar a qualidade ambiental do Rio, né, e não só dentro de uma visão utilitarista do Rio como um local de uso humano, mas entendendo também o Rio como sujeito de direitos, né, que possui ecossistema fantástico, riquíssimo, espécies autóctones, né, que só existem naquele trecho do Rio, no mundo todo, né, e tem direito de continuar existindo também. Então, no âmbito desse projeto, próximo, por favor, né, na expedição de 2021, eu fui, né, com essa ideia de olhar, né, como que os instrumentos de propriedade intelectual poderiam servir como uma ferramenta de apoio, né, para o desenvolvimento regional, para o apoio ao saber fazer das pessoas, né? Então, ainda não estava focado em indicação geográfica, estava pensando em indicação geográfica, patentes, marcas, propriedade intelectual, vários instrumentos de propriedade intelectual. E aí, quando eu fui a campo, né, e comecei a interagir com as pessoas, né, com as prefeituras, com os municípios, né, começou a se desenhar, né, uma ideia de focar esse olhar, né, para as indicações geográficas, né, e assim foi, né. E aí, a partir dessa primeira expedição, né, que foi mais prospectiva de olhar, né, como que o saber fazer das pessoas, os produtos regionais, possibilidades, né, de utilização de meios, né, naturais para a geração de produtos, então artesanato utilizando couro de peixe, né, várias coisas. Comecei a ver, né, potencial nesses produtos, né, e esse primeiro olhar, né, resultou nesse capítulo, né, de livro, né, que toda a expedição gera um livro, né, e cada grupo de pesquisa, né, se empenha em desenvolver um capítulo, né, e esse capítulo que a gente desenvolveu foi sobre indicações geográficas na região do Baixo São Francisco, prospecção de campo para avaliação do potencial para novos reconhecimentos, com destaque para a Ilha do Ferro, né? E aí a gente fez esse destaque para a Ilha do Ferro, que quando a gente parou, né, no município de Pão de Açúcar, né, então assim a expedição hoje, né, é tão motivante e especial o trabalho que é desenvolvido, né, que hoje grande parte das prefeituras do trajeto que a gente faz, né, então a expedição são 11 dias, né, descendo o Rio São Francisco, desde o município de Piranhas até a Foz, em Piaçabuçu, né, são 240 quilômetros, e a gente vai parando e visitando os municípios, tocando os projetos, vendo como que os projetos estão andando, com implicações na área da saúde, na escola, né? E o nosso olhar aqui começou a se direcionar para a questão das indicações geográficas, e a gente teve uma conversa, né, muito importante, né, com a prefeitura de Pão de Açúcar, né, e nos foi falado, olha, nós temos aqui a Ilha do Ferro, que tem um bordado incrível
e um artesanato em madeira incrível, que já é bastante conhecido, né, na região. Vocês poderiam nos ajudar a pensar a questão do reconhecimento de indicação geográfica como uma ferramenta para o nosso desenvolvimento? E a gente, né, topou, né, esse convite, né? E aí eu estou aqui no Rio de Janeiro, né? E falei, poxa, como eu posso trabalhar nisso daqui, né? E contribuir daqui. Então, junto com a professora Tatiane Luciano Baliano, que é professora da UFAL e é expedicionária também, né? Nós começamos esse projeto com o bordado da Ilha do Ferro, né? E vendo possibilidades, né, para um futuro reconhecimento de indicação geográfica. E uma aluna de mestrado, a Camila Moura Lacerda, né, foi envolvida nesse projeto para desenvolver uma pesquisa-ação, né, com as bordadeiras, com a localidade, sendo o nosso ponto de interseção para o desenvolvimento do projeto na região, né? Então, e aí, né, toda a questão da notoriedade, já do reconhecimento da região no bordado, tudo isso faz parte da dissertação dela, que o projeto começou em 2021, na expedição de 2021, e no projeto, né, na expedição de 2022, ela defendeu a dissertação dela durante os dias da expedição, né? E a gente fez por videochamada, porque como o barco, né, estava se deslocando, né, e teria que compatibilizar a ida de todo mundo, e a professora Tatiane teve Covid. No primeiro dia da expedição, ela não pôde participar, então a logística ia ficar complicada de reunir todo mundo presencialmente, não ia ser possível, a gente fez por videochamada, mas no município que deu origem ao pedido, né, de auxílio para pensar na indicação geográfica como uma ferramenta para o desenvolvimento da região e do saber fazer da localidade. Próximo, por favor. E isso, né, assim, só para a gente poder ancorar toda essa nossa discussão dentro do sistema legal brasileiro, né, sobre as indicações geográficas, né? Então, o sistema de indicações geográficas brasileiro, né, ele é um pouco mais amplo que outros sistemas de indicações geográficas no mundo, né, porque o nosso sistema de indicações geográficas, né, ele pode ser tanto para produtos ou serviços, né? Então, as duas naturezas de indicações geográficas, né, presentes no nosso ordenamento jurídico são a indicação de procedência, né, que é o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço. Então, as indicações geográficas no Brasil não estão restritas a produtos agropecuários, né, agrícolas, né, ou até mesmo produtos. Então, qualquer produto pode ser, né, tendo se tornado conhecido, né, ele pode ser, né, pode ter um reconhecimento, né, de indicação geográfica, e também não está restrito a produtos. Serviços também são passíveis, né, de reconhecimento como indicação geográfica no Brasil.
Então, por exemplo, o Porto Digital do Recife é uma indicação geográfica brasileira, né? E também está dentro dos campos de possível reconhecimento, né, para as indicações geográficas, né? E uma natureza é a indicação de procedência, outra é a denominação de origem, né, quando o nome geográfico, né, e notem, né, muito quem está começando, às vezes, cria uma confusão entre marca coletiva e indicação geográfica, né? E percebam que as indicações geográficas, né, elas estão sempre relacionadas ao nome geográfico. Então, o reconhecimento é do local onde se produz, né? Diferente, né, de uma marca coletiva que tem o titular, né, o dono da marca, né? A indicação geográfica ela é um reconhecimento para o território. Então, a princípio, todos que consigam cumprir, né, as especificações presentes no caderno de especificações técnicas da IG, né, são legítimos, né, para utilizar, né, o reconhecimento da indicação geográfica, né? E, no caso da denominação de origem, além do local ter se tornado conhecido, né, é fundamental que as características do produto ou do serviço se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, né, incluídos, né, os fatores naturais e humanos, né? E o artigo 179 vai falar que a proteção estender-se-á à representação gráfica ou figurativa da indicação geográfica, bem como à representação geográfica de país, cidade, região ou localidade de seu território, cujo nome seja indicação geográfica. Então, eu fiz questão de botar esse slide, porque o curso é para países lusófonos, então tem pessoas de outros países que não o Brasil, né, que com sistemas legais distintos do nosso. Então, quando eu estiver falando de indicação geográfica no Brasil, eu vou estar sempre me referindo a esse quadro jurídico aqui, né, como subsídio, né, como elemento de suporte para as coisas que eu estou falando aqui. Então, próximo, por favor. Né? Então, dessa primeira expedição, né, isso está retratado, né, naquele capítulo de livro que eu mostrei para vocês, né? A gente identificou, né, vários produtos, né? Aqui eu tive uma liberdade poética de incluir outras indicações geográficas, né, que já estão reconhecidas no estado de Alagoas, né? Então, uma é a própolis vermelha, né, dos manguezais de Alagoas, que nós teríamos o senhor Diego, né, falando aqui da própolis vermelha de Alagoas, que é uma indicação geográfica fantástica, né, que eu tive a oportunidade de visitar as áreas de produção. A Cecília pediu para eu fazer alguns comentários, eu vou fazer então, né? E foi uma feliz coincidência eu ter colocado aqui o produto, né, como uma homenagem, né, ao estado de Alagoas, né? E é um produto fantástico porque oriundo de uma observação muito importante do ambiente, né? A própolis vermelha ela é produzida a partir da visitação da abelha a uma planta, né, que se chama rabo de bugio.
que é uma planta até invasora das regiões de manguezal, né? Mas hoje ela está bastante disseminada nos manguezais de Alagoas, e um afídeo, um inseto, suga a seiva dessa planta. E quando ele sai, existe um exudato, né? Ou seja, uma substância resinosa que é expelida por essa planta no local onde o afídeo sugou, né? Que é uma defesa da planta, né? Em relação, né, à sucção, né, desse afídeo para evitar a contaminação, etc., né? E a abelha visita essa planta e coleta esse material, esse exudato, né? E processa esse exudato, dá rabo de bugio, e essa é a base, né, da produção da própolis vermelha, né? Que hoje, né, já existem inúmeros estudos científicos, né, de propriedades medicinais relacionadas à própolis vermelha, né? E eu pude observar em loco que a meliponicultura, né, está se desenvolvendo muito na região por conta, né, do sucesso da própolis vermelha, e com um efeito altamente benéfico, que é a preservação dos locais de manguezal, né, que estão em área, né, de atuação antrópica, né, de construções, né, e de uso imobiliário, né? E hoje, como a meliponicultura está se desenvolvendo muito na região, né, os próprios produtores, né, da própolis vermelha, eles são guardiões dessas áreas, né, de manguezal, porque todo o seu trabalho, né, e toda a sua produção depende da preservação dessas áreas. Então, também são atores, né, sociais que estão no local e interessados na preservação dessas áreas para a manutenção do seu saber fazer, né, da sua atividade produtiva, né, e a qualidade dos seus produtos, né, derivados depende disso, né. Outra indicação geográfica que também já está reconhecida, né, no estado de Alagoas, é o bordado filé, né, que esse pano de mesa é feito com esse bordado, né, é lindíssimo, utilizado também em vestuário, né, e outros produtos, né, que eu pude identificar também característicos da região, né? O doce de batata doce de Propriá, né? A pimenta vermelha, né? Desculpa, a pimenta rosa, né? Que é da Aroeira, né? de Piaçabuçu, né? Que também já tem produção comercial, o mel do sertão, né, alagoano, em vários municípios, né, que existe um conhecimento das floradas, né, e da produção de méis específicos de floradas de plantas da região, então são saborosíssimos, né, propriedades medicinais estão sendo estudadas desses méis, né. Muito interessante já essa produção, né? E a necessidade, né, de se desenvolver mais conhecimento científico sobre a propriedade desses produtos, características, né? E tudo isso pode ser um eixo, né, de desenvolvimento grande, né, para os produtores, e dentro de uma concepção de sustentabilidade, já que essas produções vão depender dos ambientes
de produção íntegros, né, para que a produção seja durável ao longo do tempo, né? Então, vejo um grande potencial de articulação, né, de geração de renda, desenvolvimento local e preservação do ambiente, uma vez que a preservação do ambiente é peça-chave para que o negócio perdure ao longo do tempo, né? E possibilidade também de qualificação, né, desse saber fazer, né, em boas práticas, né, melhoria das condições de produção, e tudo isso, né, tem relação com o reconhecimento da qualidade do produto, né, agregação de conhecimento ao produto e agregação de valor ao produto, né? Então, essas fotos são, né, do artigo, né, essas duas de cima. Essa outra são os tipos, né, de pontos relacionados ao bordado Boa Noite, né, que é o bordado característico, né, da Ilha do Ferro. É um bordado lindíssimo também, né, e já bastante conhecido, pelo menos no Brasil, né? Então, né, grifes, né, de moda de São Paulo, do Rio de Janeiro, né, já utilizam, né, esse bordado também na sua roupa, né? Então, conversando com bordadeiras da região, né, existe interesse de outras localidades do Brasil, né, em adquirir o bordado, em incorporar o bordado em peças de vestuário, né? Então, é um trabalho muito bacana, né? E que já tem um reconhecimento regional e até nacional, né? Então, que são a base, né, para um futuro pedido de reconhecimento de uma indicação geográfica. E o outro exemplo que eu trouxe, né, que tem tudo a ver com a nossa discussão aqui sobre mudanças climáticas e sustentabilidade, é o artesanato em madeira da Ilha do Ferro, né, que, como vocês podem ver, são peças de arte fantásticas, né, muito criativas, inovadoras, né, e que mobilizam muitas pessoas na Ilha do Ferro, né, fazendo criações de peças, né, de cadeiras, movelaria, né, com uma incrível capacidade criativa associada, né? E boa parte, né, dessas peças, né, de artesanato em madeira são feitas, né, com a utilização de uma árvore, né, que é nativa da Caatinga, né, desses estados, né, que ocupam, né, várzeas, né, de região de Baixo Sertão, próximo a várzeas de leitos de rio, né? E o pereiro, né? Que é uma madeira nobre, porque é uma madeira clara, bonita, né? Ela tem esse tom de creme, né? E o grande barato, né, do pereiro é que ele é fácil de trabalhar no artesanato, né? É uma madeira fácil de talhar, de trabalhar, né? E extremamente bonita e também muito durável, né? Uma textura fina, uniforme e uma madeira ótima para ser trabalhada e muito utilizada no artesanato regional, né? E aí, né, a questão, né, do avanço
para um potencial reconhecimento, ele é indissociável, né, do plantio da espécie, né? Então, hoje, né, a gente está avançando com a pesquisa para colocar, né, o pereiro e o homem que trabalha o pereiro no centro da discussão da IG, né? Então, a matéria-prima utilizada, ela pode ser o eixo tanto do futuro reconhecimento da atividade, mas a atividade, né, para que ela possa existir ao longo do tempo, a matéria-prima tem que estar disponível, né? Então, o trabalho e a conscientização de todos os atores sociais que participam dessa cadeia produtiva é fundamental, né? Então, a gente está agora, né, nessa segunda fase, olhando para a escola, né, como levar essa discussão para dentro da escola, da localidade, como trabalhar essa questão da sustentabilidade do pereiro, né, não só junto com a Secretaria de Indústria e Comércio, mas também com a Secretaria de Meio Ambiente, né, dos municípios envolvidos. Então, partir desse ponto comum, né, de que a indicação geográfica pode ser, sim, uma ferramenta útil, né, para a valorização do saber fazer local, para a agregação de valor do produto, mas pode ser, sim, também uma ferramenta, uma peça-chave para se pensar a questão da sustentabilidade, né, das espécies autóctones, né, e que todo o sistema produtivo depende para que esse negócio possa ser durável, sustentável e gerar renda, né, para essas pessoas, né, que fazem esse trabalho tão maravilhoso, né? Então, e aí, né, falei um pouco já chegando ao final, né? A gente saiu do desafio global, né, e chega no desafio local das indicações geográficas, né? Que é para que o reconhecimento das indicações geográficas possa estar a serviço da melhoria da qualidade de vida dos seres humanos, né? É indispensável que o saber fazer esteja diretamente ligado ao pensamento e à prática do trabalho digno e da sustentabilidade, né? E aí a gente articulando o desafio global com o desafio local, né? É fundamental que a lógica, né, que norteia as políticas públicas, as diretrizes, né, de governo, as ações locais, né, elas sejam pensadas dentro de uma perspectiva inclusiva, né? Paulo Freire, patrono da educação brasileira, né, dizia, né, no final das contas, todo mundo é orientado por uma visão ideológica. Agora, a grande questão é, a sua lógica ideológica, ela é inclusiva ou ela é excludente, né? Então, pensar, né, dentro de uma lógica inclusiva, né, é fundamental para que a gente possa ter, né, essas ferramentas atuando em benefício, né, de uma melhoria da qualidade de vida de todo mundo e não de alguns, né? Então, hoje, a gente tem uma questão social séria, é que, né, na semana passada teve o resultado do painel do IPCC, que está alertando, né, painel de mais de 1.200 cientistas que trabalham nesse painel da ONU na questão das mudanças climáticas, né, e alertando, né, que se a gente não mudar o rumo, né, da nossa forma
estar no planeta, né, e a temperatura subir mais de 1,5 graus, né, a gente vai sofrer muito essas consequências, né? E hoje isso não é mais uma ideia, uma perspectiva de que você acredita em aquecimento global. Não, são os cientistas, a ONU, né, alertando que isso é uma iminência, né, que a gente tem que agir rápido, né? E estarrecedor que, em frente a um desafio tão grande como esse, alguns estejam pensando na saída, construindo uma nave para Marte, né, para poder fugir num futuro apocalíptico, ou uma empresa que ganhou e está crescendo muito nos negócios, construindo bunkers para multimilionários, né, em que um bunker custa mais de 100 milhões de dólares, um bunker para que os super ricos possam conseguir sobreviver, não sei de que forma, né, mas numa eminência de uma situação calamitosa, né, global, né? Então, esse pensamento inclusivo deve permear todas as etapas, né, de cadeias produtivas, né, na questão do comércio justo, né? Então, países ricos, né, podem auxiliar nesse sentido também, não só no estabelecimento de regras, né, que levem em conta a sustentabilidade, né, mas também que apoiem as políticas públicas dos países para conseguir incluir, né, as suas populações, né, e combater a fome e a desigualdade e propiciar, a partir dessa grande biodiversidade e sociodiversidade, né, um desenvolvimento justo, sustentável, baseado em trabalho digno, né, em que todos possam se beneficiar dessas cadeias produtivas e não só alguns. Então, para terminar, né, eu, quando fui no primeiro ano na expedição, em 2021, né, eu acordei mais cedo que todo mundo, a gente dormiu no barco, né? E não é com conforto, não. Todo mundo leva sua rede ou sua barraca e dorme no barco e passa, né, parte do percurso dormindo no barco. E aí eu acordei 3 da manhã e não estava com sono, né? Falei, o que eu vou fazer? E eu gosto de mergulhar, né? E aí eu fui para dentro do Rio São Francisco, né? E fui ver o sol nascer de dentro do Rio São Francisco, né? E foi um momento de calma, de reflexão, de meditação do trabalho que eu iria ali desenvolver, né? E aí o Rio me soprou uma poesia e eu quero partilhar ela aqui com vocês. Próximo, por favor. Mais um, por favor. Ele diz assim, eu dei o título de Aprendizado Bioinspirado. O Rio São Francisco é nosso avô, pois conta no fluir de suas águas a história de nossos antepassados. É nosso pai e mãe, pois ensina a beleza da vida, ao mesmo tempo que cobra a responsabilidade nos atos do viver. É nosso irmão, pois partilha conosco o nosso destino comum. E é nosso filho, que precisa de amor e cuidado para viver forte e saudável, a fim de perpetuar a vida no universo. Eu agradeço a vocês a atenção. Obrigado.
Obrigada, professor Alexandre. Foi uma extensa apresentação, mas eu penso que ficou bem focado o seu ponto e pedi agora ao meu queridíssimo amigo, permita-me que eu trate assim, o professor Alberto Ribeiro de Almeida, somos companheiros destas histórias das indicações geográficas há muitos anos. Tenho uma grande amizade e consideração profissional pelo professor Alberto Ribeiro de Almeida e peço-lhe o favor de fazer a sua apresentação focado, como é óbvio, na menina dos seus olhos, o Porto e o Douro. Muito obrigado, Sr. Engenheira. Quero começar por agradecer o convite para estar aqui presente neste evento, neste maravilhoso evento, que de facto se traduz, que em boa hora traz o tema da propriedade intelectual e do clima, que é uma temática desafiante, que vamos aqui tentar abordar. Quero também cumprimentar, em particular, a Sra. Engenheira por estar a moderar este painel. Muito obrigado pelas suas palavras e é sempre um gosto partilhar consigo estes diversos painéis e eventos em que vamos estando fazendo o melhor possível pelas indicações geográficas. Cumprimentar também os colegas de painel e saudar todos os que nos estão a ouvir. O meu nome é Alberto Ribeiro de Almeida, como a Sra. Engenheira referiu. Eu sou o coordenador do Gabinete Jurídico do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, controla e certifica as denominações de origem protegidas Porto e Douro. Sou também professor universitário, tenho licenciatura, mestrado e doutoramento pela Universidade de Coimbra, em particular na área da propriedade intelectual e muito em especial nas marcas e indicações geográficas, temáticas que tenho escrito, isto de forma sumária. Muitos têm falado nos últimos tempos das tecnologias verdes e do desenvolvimento da propriedade intelectual associada às tecnologias verdes. E, de facto, podíamos aqui abordar a relação entre a propriedade intelectual, desde, em particular, as patentes e as tecnologias verdes, mas eu vou-me centrar, em especial, nas indicações geográficas. Foi essa a temática que me desafiaram aqui para referir, até pela experiência que temos tido aqui na Europa, no Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto em particular, e por isso vou partilhar aqui uma apresentação centrada apenas nas indicações geográficas. Vamos ver se consigo aqui compartilhar ela. Para onde é que ela está? Não é esta. Vou ter que fechar aqui esta página. Não. Abrir só um segundo. Ver se assim consigo. Olá, professor. Meu nome é Silvano. Se o senhor quiser, eu posso compartilhar a apresentação do senhor. Deixa eu ver se eu vou conseguir agora. Ah, perfeito. Está carregado. Está a carregar, não está? Okay. Já está, não está? Isso. O senhor pode colocar em modo apresentação? Não está em modo apresentação? Ainda não. O professor está-se a ver, tem que carregar naquele sítio para passar como projetar. Carreguei, mas mudou, de facto. E agora? Não. Ainda não. Mas se calhar eu pedia para partilhar a partir daí, então. Alguma coisa está acontecendo. Eu vou interromper aqui, então. Ok, só um E segundo. então, para partilhar a partir daí. Ok. Muito bem. Vamos saltar para o slide seguinte. Esse é só o primeiro. Ora bom, desde logo as imagens que vão vendo de fundo são imagens da região demarcada do Douro, que vai estar aqui associada naturalmente aos exemplos que vou referindo e à temática que estamos a abordar. Devo dizer que o que irei referir ao longo desta apresentação centra-se fundamentalmente em estudos já efetuados pela União Europeia,
pela Organização Internacional da Vinha e do Vinho, em que tenho o gosto de pertencer e presidir a um grupo, a estudos feitos por Portugal, a estudos feitos pelo Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, em colaboração com todas as regiões vitícolas espanholas, francesas e italianas, num estudo que encomendamos a uma empresa multinacional. Portanto, vou-me basear essencialmente em algumas ideias que resultaram destes estudos que foram sendo feitos no plano nacional e no plano europeu. Portanto, o primeiro ponto será a relação das indicações geográficas com a sustentabilidade e as alterações climáticas, seguida, em especial, a sustentabilidade económica, social e ambiental, porque me parece que as indicações geográficas são, por si mesmo, sustentáveis, do ponto de vista, em particular, social e ambiental. Muito haverá a fazer no plano económico, diga-se. Um terceiro ponto sobre as alterações climáticas e o impacto que isso terá nas indicações geográficas, e vamos referir provavelmente alguns exemplos, e desde logo nos cadernos de especificações, no conjunto de regras, ou seja, no regulamento de uso das denominações de origem e indicações geográficas, e por fim os desafios para o futuro. Pedia para passarmos ao slide seguinte, por favor. Ora bom, quando falamos de sustentabilidade económica, social e ambiental, são 3 pilares da sustentabilidade. Na verdade, quando pensamos em indicações geográficas, elas contribuem de uma forma significativa para uma sustentabilidade social. Muitas vezes estão associadas a produtos e eventualmente serviços para os países que admitem IGs de serviços, localizados em sítios que, sem essa indicação geográfica, sem esse produto, aquele local seria completamente diverso. Ajuda a preservar, ajuda em primeiro lugar a atrair e a manter a população rural ao seu desenvolvimento económico, e por isso tem um papel social importante de inclusão das pessoas, da manutenção da população nos locais, e igualmente uma relação estreita com o ambiente, embora medidas tenham que ser, obviamente, adotadas. Desde logo a proteção da paisagem, a proteção da água, dos solos, o que seria, para quem conhece a região do Douro, o que seria a região do Douro sem a vinha, seria provavelmente um deserto, dado que é das poucas plantas que suporta o clima que tem a região do Mercado do Douro, um clima atlântico, um clima continental, desculpem, um clima continental, muito seco, muito frio no inverno e muito quente de verão, mas sempre seco. É das poucas plantas que resiste a vinha, em condições perfeitamente adversas. Ora, aí temos um primeiro aspecto de manutenção e de sustentabilidade social e económica. Tem havido igualmente um esforço significativo de diversas empresas locais de preservar a biodiversidade e os ecossistemas, fazendo a conjugação da produção da uva com outras variedades vegetais existentes no local, sendo certo que, porventura, alguma regulação é necessária nessa matéria. Eu vou dar alguns exemplos do que está já a ser pensado neste domínio. Como dizia, uma responsabilidade social. As indicações geográficas contribuem para essa manutenção da população rural, mas não basta a manutenção da população rural, é necessário que se assegure o desenvolvimento de toda a região, de todo o território, e igualmente uma distribuição equitativa do rendimento ao longo da cadeia de produção, algo que igualmente já está a ser pensado com medidas concretas que irei avançar, mais daqui a pouco. Porque não podemos esquecer que as indicações geográficas são, ao lado dos outros direitos pré-industrial, em particular dos outros sinais distintivos do comércio, as marcas, desde logo, embora muito diferente da marca, seja a marca coletiva, seja a marca de certificação, seja dentro da marca coletiva a marca de associação, são sinais diferentes, é verdade, são direitos diferentes, mas têm uma função, e uma função mercantil, que é de conquista de clientela e de valorização do produto. E é através dessa valorização da indicação geográfica consegue igualmente distribuir ou assegurar a distribuição equitativa do rendimento por toda a cadeia, desde o produtor de uva, neste caso concreto, até quem vende o vinho.
Porque se a denominação de origem ou a indicação geográfica não for protegida, não tiver esse valor acrescido, pois se não é um instrumento de concorrência, pode-se perder. E é isso que temos feito, é valorizar a denominação de origem na sua qualidade, cumprindo as funções que as indicações geográficas têm, sem agora desenvolver essa temática que não é para longe. Através dessa valorização das indicações geográficas, consegue-se um produto competitivo no mercado, pode ser vendido por um preço mais alto que produtos similares. Esses estudos estão feitos na União Europeia de uma forma já aprofundada, podendo um produto com indicação geográfica ter o dobro do preço de um produto sem indicação geográfica, depende dos casos, mas claramente há uma valorização, mas dizia refletir essa valorização em toda a cadeia e assim contribuir para esta sustentabilidade económica, além da sustentabilidade social, da manutenção da população rural, da preservação da economia local e igualmente ambiental, como iremos ver, de redução de desperdícios, redução de pesticidas, algumas medidas que começam a ser adotadas. E passamos para o slide seguinte, por favor. Ora, relativamente às alterações climáticas, há de facto uma preocupação significativa. Na União Europeia há já estudos e exemplos concretos o quanto as alterações climáticas estão a afetar diversos produtos e o impacto que isso pode ter nas indicações geográficas. É que já não basta, embora seja essencial, a gestão dos recursos hídricos, já não é suficiente. Em Portugal, e a senhora engenheira Ana Soeiro também conhecerá bem esta realidade, há já produtores que estão a deslocalizar a vinha para locais mais altos, mais frescos, porque a irrigação já não é suficiente, porque quando está muito calor, um sol muito quente, a uva queima, independentemente de ser irrigada ou não. E isso implica que tenhamos que fazer uma avaliação desse impacto e o quanto isso poderá ter, designadamente, na identidade que as indicações geográficas têm de produtos agroalimentares. Obviamente tem que existir uma boa gestão dos solos e dos subsolos, obviamente. Tem que haver uma utilização de energias renováveis, que estamos a fazê-lo, embora precisamos fazer mais. Temos que respeitar a biodiversidade, os ecossistemas locais, que também está a ser feito por muitas empresas e cada vez mais interessadas nesta matéria, tanto mais que utilizam esta biodiversidade e estes ecossistemas locais para associar depois ao turismo e à sua própria promoção. Nada censurável quanto a isso, desde que, obviamente, continue a existir a sustentabilidade. Um dos aspectos no domínio da vinha que tem sido estudado há muito tempo, Portugal é o segundo país do mundo com mais variedades de vinha, o primeiro é a Itália, é estudar a nossa diversidade genética tradicional e autóctone que temos, as diversas variedades vegetais, porque há umas que são mais resistentes ou mais resilientes às alterações climáticas do que outras. Esse estudo está a ser feito, o estudo genético das diversas variedades vegetais, de modo a igualmente responder a estas alterações climáticas. É o desafio que o clima nos coloca, de modo a não perdermos as nossas nações de origem e as nossas indicações geográficas, tal como as conhecemos. Passaríamos ao slide seguinte, por favor. Ora bom, e aqui entramos num tema que tem sido muito discutido na Europa, ou está a começar a ser, e consta da própria reforma que está a ser feita das indicações geográficas, sem entrar nessa problemática, que é os desafios, como dizia, à identidade das indicações geográficas. Como o colega há pouco referia e indicou alguns exemplos do Brasil, existem, de facto, o Brasil tem uma riqueza extraordinária de produtos que poderão ter indicação geográfica, desde o artesanato aos produtos agroalimentares mais diversos, e todos eles têm uma identidade.
Todos têm uma identidade que foi construída ao longo de gerações, uma identidade assente num saber fazer, num conhecimento tradicional, e o Brasil é um dos países que protege o conhecimento tradicional. É preciso manter essa identidade, mas o desafio que se coloca é como manter essa identidade de um produto com indicação geográfica face à alteração que estamos a verificar e que é incontornável, que é uma realidade das alterações climáticas. Ora bom, tem-se discutido no plano da União Europeia e com a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu se a sustentabilidade e alguns requisitos para a sustentabilidade poderão ser condição de atribuição de uma indicação geográfica. Coloco aí de forma interrogativa, não quero dar uma resposta para já, mas parece-me que são realidades diversas. Uma coisa é a sustentabilidade, outra coisa é os requisitos para atribuir uma indicação geográfica. Eu vou referir aqui, agora fazendo aqui quase que uma pausa, alguns exemplos de medidas que estão a ser estudadas e alguns países na União Europeia já começaram a implementar. Por exemplo, a redução de produtos fitossanitários, a redução da utilização de herbicidas ou pesticidas, a interdição de certos inseticidas, por exemplo, a obrigatoriedade de manter a paisagem, de manter os muros, os terraços, os taludes, por exemplo, de manter outras árvores, isto quanto à vinha, não seja só a vinha, manter outras árvores, outros bosques, etc., que estão associados ou estão próximos da vinha, ou seja, manter essa estrutura da paisagem, não só no solo, mas também no subsolo, diga-se, não vou aqui entrar em outros detalhes, proibindo-se qualquer modificação substancial da morfologia do subsolo, por exemplo, de modo a manter toda a biodiversidade e toda a sustentabilidade ambiental daquela região ou daquele local. Hoje sabe-se que, por exemplo, a remoção de árvores ou arbustos ou outras espécies do topo das montanhas que habitualmente não era plantada vinha, levou a alterações climáticas. Hoje sabe-se isso. E por isso é necessário repor essa paisagem de modo porque retém água, essas plantas no topo das diversas montanhas, diversos cumes, retém a água com muita facilidade que depois é distribuída naturalmente pela vinha que está colocada num patamar inferior. Hoje sabe-se isso. Não se sabia, porventura, algumas décadas atrás. É a altura, se calhar, de retomar esse papel, que essas outras árvores, outras espécies à volta da vinha têm um papel fundamental na manutenção de todo o ambiente. Portanto, há um conjunto de medidas que estão a começar a ser desenhadas. Aqui a França talvez seja o país daqueles que vou conhecendo, que vai indicando, há uma lista já de medidas que não são obrigatórias, são ainda facultativas, mas que provavelmente virão a ser obrigatórias. Porque há esta preocupação das alterações climáticas poderem, no fundo, provocar alterações nas características do produto. Como foi referido há pouco, a noção de denominação de origem no Brasil é igual à denominação de origem, ou é praticamente igual à denominação de origem na União Europeia. A indicação geográfica é diferente da indicação de procedência. Mas dizia que há fatores naturais. Fatores naturais isso não é só os fatores humanos, são os fatores naturais, são essenciais às características do produto com indicação geográfica. E por isso é necessário preservar essa mesma identidade do produto, preservando a sua paisagem, preservando as suas características, embora necessariamente algumas alterações terão que ser feitas. E estão a ser feitas. Conheço um produtor italiano que já tem variedades vegetais muito geneticamente modificadas, muito resistentes às alterações climáticas. Falta ainda saber o impacto que isso vai ter nas características do produto. Por isso, ainda não estão a ser comercializados os produtos que essas variedades geneticamente modificadas produzem, porque ainda está em fase de investigação científica e de estudo,
mas recordo-me de estar lá na quinta dele e dele dizer que naquela área que tem essas variedades geneticamente modificadas não precisa de fazer nada. Não precisa fazer tratamentos, não precisa de usar nenhum pesticidas, inseticidas ou o que é que seja, e as plantas são resistentes a qualquer temperatura. E continuam sempre a produzir, todos os anos. Falta saber agora se esta alteração genética mantém as características ou não do produto, de modo a poder manter ou não o direito à indicação geográfica, por isso, como dizia, não está ainda a ser produzido. Mas este exemplo de Itália, estas medidas que a França está a começar a adotar relativamente aos produtos com denominação de origem ou indicação geográfica, evidencia esta preocupação com as alterações climáticas. Passávamos para o slide seguinte, por favor. Bom, estamos quase a chegar ao fim. Portanto, os desafios para o futuro. A região demarcada do Douro, em particular, no que diz respeito às nações de origem Porto e Douro, efetuou primeiro uma declaração que foi política, que envolveu todos os políticos da região, que estão dentro da região demarcada, uma região com 250 mil hectares, embora só 34 mil com vinha, mas há uma declaração de sustentabilidade que envolveu todo o aparelho político que está instalado na região demarcada, de modo, em 2021, em 2021, de modo a constituir um primeiro passo. É uma declaração política, vale o que vale, não vamos aqui discutir esse valor, mas é um primeiro passo que demonstra uma preocupação. Uma preocupação pela preservação de um território único, diga-se a região demarcada do Douro, em boa parte é património da humanidade, declarada pela Unesco, portanto é necessário preservar esse património, os seus espaços, a sua paisagem, a sua vinha. É necessário que seja economicamente viável e sustentável, tem sido e provavelmente vai continuar a ser, e é porque está assente em duas denominações de origem, a denominação de origem Porto e a denominação de origem Douro, que têm projeção mundial, em particular a denominação de origem Porto, já presente em mais de 120 países numa longa história, desde 1756, desde o século XVIII, que seja uma produção que preserve a identidade das DOs, mas que seja ecologicamente correto, e há medidas a adotar, como dei alguns exemplos há pouco, que permita a distribuição do justo valor. Deu o exemplo, por exemplo, que a região do Champagne está a adotar medidas para essa distribuição do valor ao longo de toda a cadeia produtiva. E, portanto, uma produção que seja socialmente justa, que permita um rendimento digno para os produtores, desde o primeiro produtor até o último da linha de elaboração do produto. Nós estamos a seguir, ou estamos a ver aquilo que a região de Champagne está a fazer, de modo, provavelmente vimos a seguir um exemplo, seguir esse exemplo, vamos ver como é que vai funcionar, e vamos ver também se, em termos de direito à concorrência, sem agora entrar com muitas matérias, se essas medidas serão compatíveis com o direito da concorrência. Mas isso é uma outra história que também não é para aqui relevante. Preservar essa biodiversidade e a imagem e a identidade local, como dizia, a paisagem, as pessoas, a cultura, a tradição. Temos aqui, dizia, desafios importantes para o futuro, mas para um futuro que está aí, que é para nós, não é para as gerações futuras, porque as medidas têm que ser adotadas agora. E passávamos para o último slide, aquilo que a União Europeia está a fazer, que já existe. O pacote ecológico europeu já existe, pode ser consultado no site da União Europeia, da Comissão Europeia, um conjunto de propostas legislativas que irão ser adotadas em matéria de clima, de energia, dos transportes, da fiscalidade, de modo a reduzir as emissões de gases com efeito estufa, algo que se prevê que haja uma diminuição significativa, 55% pelo menos até 2030, o que terá custos elevados na produção, diga-se. Não há aqui medidas gratuitas, digamos assim. A reforma da política agrícola comum e da Organização Comum do Mercado e das indicações geográficas, que está a decorrer,
e que vamos ver o que é que vai ser consagrado em matéria de sustentabilidade, designadamente, entre muitas outras matérias que estão a ser discutidas. A reforma está, neste momento, na fase mais quente de discussão dentro do Parlamento Europeu, da Comissão Europeia, depois irá também ao Conselho e no diálogo entre as três instituições, Conselho Europeu, a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu, ainda muito poderá acontecer, e estou convencido que muito vai acontecer ainda nessa última fase de adoção da legislação sobre indicações geográficas, que é uma verdadeira reforma, ou esperemos que seja, uma verdadeira reforma das indicações geográficas, e incluindo a Organização Comum dos Mercados de Produtos Agrícolas. Mas estamos numa fase ainda preliminar, ainda não encerrada, já não preliminar, na verdade, mas não encerrada. Um outro plano é o Farm to Fork Strategy, isto é, do prado ao prato, que integra o Pacto Ecológico Europeu e, portanto, permite aqui, o objetivo é consagrar sistemas justos, saudáveis e respeitadores do ambiente. Tem aí um boneco que explica um pouco melhor todo este plano. É um plano ambicioso, desafiante para os produtores e para as regiões. Diga-se que, voltando talvez a um ponto anterior, mesmo nesta reforma das indicações geográficas, há um trabalho interessante que é o das organizações de produtores, a organização dos produtores. Mais devia ser feito no plano europeu, diga-se. Não é fácil, cada país tem realidades diversas, mas era muito importante ter aqui um modelo de organização dos produtores. Já temos um modelo mais ou menos estabilizado de controle e certificação, mas é necessário também um modelo de organização dos produtores que é tão divergente entre os diversos Estados-membros da União Europeia, e que muito devia ser feito para poder, na verdade, as indicações geográficas, indicações de origem ou indicações geográficas, no seu sentido estrito, estarem devidamente organizadas e terem uma projeção maior ainda do que têm hoje. Diga-se que só no setor do vinho, 70% do vinho produzido na Europa é a condenação de origem ou indicação geográfica, e isso são valores relevantes. Para terminar, a região do Mercado do Douro, ano passado, nas suas duas dimensões de origem, Porto e Douro, ultrapassou os 600 milhões de euros de valor, e é de um valor que não inclui impostos, não inclui transporte, não inclui lucros, apenas o valor à saída da região. Portanto, não inclui os custos de transporte, não inclui os impostos, a tributação que exista, não inclui os lucros que depois do produto sair existem com certeza. Foi um valor recorde, superior a 600 milhões de euros, e está a crescer. Essa é uma forma de valorizar as regiões, de valorizar a sua paisagem, de manter a sua cultura e a sua tradição. Daí a relevância que as indicações geográficas têm, e para dizer as últimas palavras, estou claramente convencido que no quadro da propriedade intelectual, excetuando porventura as patentes no quadro das tecnologias verdes, as indicações geográficas, claramente entre os sinais distintivos de comércio, serão as mais importantes para a sustentabilidade económica, social e ambiental das diversas regiões, das diversas comunidades, dos seus produtores e dos diversos países, naturalmente. Muito obrigado pela vossa atenção e se houver dúvidas a colocar, ainda tenho alguns minutos, pouquinhos, mas ainda. Muito obrigado. Muito obrigada, professora Ribeiro de Almeida. Foi uma aula. Foi uma lição. Eu, como é sabido, partilho muitos, não todos, mas partilho muitos dos seus pontos de vista, e para mim há assim umas máximas que são, eu acho que as indicações geográficas, embora a definição não comporte esta noção, mas eu acho que elas são o exemplo da sustentabilidade em si mesmo, porque elas vêm sempre de trás, e se vêm de trás é porque já passaram por muito, já resistiram a muito. E as alterações climáticas não são de hoje, já antes houve, sempre houve, é um processo contínuo, e portanto, sejam as vinhas do Douro, sejam os figueirais em Torres Novas, ou sejam os laranjais no Algarve. Eu falo do meu país, não vou falar do Brasil, naturalmente, mas lá se foram aguentando e lá se foram adaptando
a mais 1 grau, a menos 1 grau, a mais um vento, a menos um É vento. verdade. É verdade. Agora, é evidente que temos hoje em dia talvez mais consciência e, sobretudo, mais armas, mais ferramentas para nos vermos com tanta coisa com que temos que nos ver. E, portanto, temos que pensar o que é que queremos para o futuro, mas temos muito que aprender com a capacidade de resistência, sobretudo das populações, que foram, em alguns casos, ao longo de séculos, conseguindo resistir a estas intempéries, foram-se adaptando a novos modelos, hoje em dia até os agricultores usam a internet, que era uma coisa com a qual não nasceram seguramente, nem eu, quanto mais muitos deles. E, portanto, É a verdade, humanidade... se tivermos em conta, por exemplo, a Denominação de Origem Porto, o que era no século XVII o vinho do Porto, passou, o que era um produto diferente do que é hoje, o que foi a filoxera, as diversas doenças, e resistiu sempre, como diz, resistiu e chegou aos nossos dias. Resistiu e persistiu. É E verdade, continua hoje a ser sustentável porque dá emprego, porque é verdade. cria riqueza, porque gera ali um valor acrescentado, porque combate outras alterações climáticas. Quer dizer, o senhor ainda há bocado tocou num ponto que me parece essencial. O que seria de toda aquela região sem a vinha? Era um Era um deserto, deserto. era um deserto. Era um deserto. Era um deserto. Era literalmente não um deserto de areia, mas um deserto de pedras. Sim, Eram sim. só pedras, a região assenta em xisto e, portanto, era um deserto de xisto. Portanto, nós temos que pensar positivamente e vamos ser capazes de dar a volta, sem dúvida nenhuma, que as indicações geográficas são uma ferramenta fantástica, desde logo porque são tão fortes quanto os agrupamentos de produtores, e aí o senhor tocou noutro ponto que é, para mim, um ponto importantíssimo. Eu penso que no Brasil dá-se um bocadinho menos de atenção a isto, mas terão que, se calhar, dar um bocadinho mais, que é, vocês dizem, empoderar os agrupamentos de produtores, dar-lhes mais poder, ter mais atenção. Não podem ser só funcionários, não podem ser só pesquisadores, não podem ser só professores a tratar destes assuntos. É Os verdade. produtores são uma peça básica porque eles sabem muito mais do que nós sobre o assunto do produto deles, sabem de longe mais do que nós. Podem não saber em termos técnicos, não sabem com certeza, podem não saber em termos científicos, ainda menos, mas sabem tanto sobre a região deles e sobre o produto deles que é uma aula. Cada vez que se fala com um produtor aprende-se muito. E eu acho que nós vamos ser capazes, nós todos, e sobretudo os produtores de produtos com indicação geográfica, vão ser capazes de resistir, mais uma vez vão ser capazes de se adaptar, mais uma vez vão ser capazes de demonstrar a sustentabilidade, demonstrar na prática a sustentabilidade. O professor falou em muitas adaptações que estão a ser feitas ao nível da utilização muito mais racional de pesticidas, de adubos e de produtos químicos. Falou da possibilidade de se estudarem variedades mais resistentes, mais capazes de resistir. Se conseguiu resolver o problema da filoxera, vai-se resolver o problema da falta de água. As Claro. variedades vão sendo variedades e raças, porque nós também temos que falar na parte animal, e com as raças é a mesma coisa, estamos a tentar encontrar capacidades onde nem às vezes esperavam, mas também a outros níveis. Tanta gente que muitas vezes sem conseguir saber explicar bem, mas está a reciclar muito mais, está a aproveitar materiais de embalagem, está a usar embalagens muito mais amigas do ambiente, está a ser capaz de fazer uma economia circular. Estamos a extrair da grainha da uva produtos importantíssimos de uma coisa que se calhar aqui há 100 anos se deitava para o lixo, ou dava-se a comer aos animais pura e simplesmente, e hoje extraem-se produtos químicos interessantes que são matérias-primas para outras indústrias importantíssimas e, portanto, eu sou uma criatura com muita fé
eu tenho fé que nós vamos conseguir dar a volta a todas estas questões, e as indicações geográficas são uma ferramenta extraordinária, se bem utilizada, para nos ajudar a dar conta. Tal como o professor disse, estamos a acompanhar muito esta reforma, e nós sabemos que estas reformas na Europa depois têm sempre algumas implicações em países terceiros. E eu creio e gostava muito que na Europa se continuasse a manter este conceito de sustentabilidade. Número 1, obrigatória de um ponto de vista moral, mas não de um ponto de vista legal, porque cada um tem que se adaptar às suas circunstâncias, e quando nós falamos da sustentabilidade da vinha ou na sustentabilidade da produção de um bordado, as coisas são completamente diferentes. Portanto, fixar regras globais, eu creio que não. E, sobretudo, distinguir estes conceitos de sustentabilidade social, económica e ambiental, separar muito das questões da nutrição e dos princípios de alimentações mais ou menos estranhas que andam por aí. De qualquer maneira, eu gostava de perguntar, se calhar há perguntas da assistência, se ainda há tempo para responder a algumas perguntas. Gostava de colocar a quem nos ouve. Sim, bom, nós estamos assim com o tempo estourado, vai depender um pouco da participação, porque geralmente a gente acaba ao meio-dia. Eu realmente tenho muito a agradecer vocês, mas se alguém quiser até fazer alguma pergunta ou fazer as ponderações finais, né, dos palestrantes, aí a gente poderia encerrar. Muito obrigada. Ficou todo mundo esclarecido? Ou está todo o mundo soterrado com tanta informação? Foi excelente, né? Foi realmente fechando a chave de ouro o dia de hoje. Para vós é o fim do vosso dia, para nós, nós ainda vamos na metade do dia, não é? Não é verdade. Ainda vamos trabalhar mais alguma coisa. Eu, por mim, não o disse no princípio, mas obviamente que agradeço o convite, foi um gosto estar aqui convosco. Agradeço à organização de todo este evento, em particular à professora Cecília Asner. Foi um gosto rever o professor Alexandre Guimarães Vasconcelos, e qualquer dia nos veremos pessoalmente, espero eu. Por que não? E nós, professor Ribeiro de Almeida, estamos sempre aqui ao pé, um em Lisboa e o outro no Porto, mas é perto e bom caminho, e qualquer dia nos voltaremos a ver. Muito obrigado, muito gosto. Igualmente. Muito obrigada pelo vosso convite e espero que tenha sido útil. Foi maravilhoso, eu agradeço a todos vocês. Peço que respondam depois o questionário de avaliação do curso, e amanhã temos outra sessão. Vamos falar sobre o protocolo de Nagoya, vamos falar sobre os impactos na agricultura e moda sustentável. Muito obrigada e tenha um excelente dia. Muito obrigado. Boa tarde. Bom dia a todos. Obrigado. Adeus, Boa boa tarde. tarde.